A paz do Senhor seja com todos. O meu nome é Wagner. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, um assunto muito delicado também. Então, eu peço que vocês se concentrem, que você abra os textos que vão ser citados aqui e que você analise com cuidado. Gostaria que você fosse criterioso nos detalhes que vão ser apresentados aqui. Eu vou começar fazendo algumas perguntas lógicas de raciocínio. Depois do vídeo você vai poder responder essas perguntas. Você vai poder você mesmo interpretá-las aqui. Primeira pergunta: a grande tribulação predita por Jesus, ela já aconteceu? Segunda pergunta: a volta de Jesus pode ocorrer amanhã? Será que pode ocorrer daqui 1 ano, 2 anos? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que existe um sinal, pelo menos, expressivo da volta de Jesus? O iníquo, o filho da perdição, o anticristo, já foi revelado? E por fim, o que é a abominação desoladora? Nós vamos percorrer principalmente Mateus 24, porque ninguém melhor do que Jesus para falar sobre a volta dele. Vamos então ler Mateus 24 no versículo 3. Vamos começar por esse versículo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, pois vede que, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora o texto-chave que eu quero passar para você é do verso 15. Jesus fala assim: quando, pois, virdes a abominação desoladora, de qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Será que a gente passa corrido e não entende? Quem lê, entenda. Será que foi uma pessoa que colocou, o tradutor botou? Será que no grego está diferente? Não. Jesus botou para nós entender. Você entende o que está querendo ser dito aqui? Quando você vir a abominação desoladora, de qual falou o profeta Daniel, sendo instalada no lugar santo, aí sim, quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver soberano, não desça para pegar nada, não volte para pegar sua capa. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Ore para que a sua fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa tribulação já aconteceu? Então como é que fica o verso 22? Não tivessem aqueles dias da grande tribulação sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver,
aí se ajuntarão os abutres. Você já tinha ouvido falar sobre a abominação desoladora? Então, qual é o ponto? O que vai acontecer? Esse nosso estudo vai ser dirigido sobre a abominação desoladora. Por quê? Porque nós precisamos entender. Jesus diz, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Vamos voltar então para o profeta Daniel. Vamos ver se Daniel fala alguma coisa sobre isso. Antes de estudar o capítulo 12, nós vamos ler alguns trechinhos do capítulo 11, porque vai falar sobre a tal abominação desoladora que está sendo instalada e o que vai acontecer. Na verdade, se você ler o capítulo 11, ele está falando sobre o rei do norte e o rei do sul, os acordos, os pactos e as alianças que ali estão sendo tratadas. Talvez você não consiga entender, talvez o nosso raciocínio não consiga entender exatamente o que vai acontecer. Porém, as palavras-chave que foram ditas por Jesus, isso a gente pode começar a entender desde já e começar a aplicar no restante do livro. Vamos ler então o capítulo 11, o versículo 30. Porque virão contra eles navio de quintins que lhe causarão tristeza, voltará e se indignar contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Opa, mas é isso daqui que Jesus está falando. Mas espera aí, profanação do santuário. Jesus falou ali sobre o lugar santo. Então quer dizer que a abominação desoladora vai ser lá no céu, no santuário, no lugar santo? Será que é isso que tá sendo dito? Será que então Satanás vai lá no céu e vai no lugar santo colocar a abominação desoladora? Não é isso. Nós precisamos estudar para decifrar esse código. É um código. A Bíblia tem como ser decifrada por códigos. Onde é que é o lugar santo? Acaso não sabeis que você é templo do Espírito Santo? Você não sabia que você é sacerdócio real? Vamos ler o que está escrito ali. Em Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o lugar santo. É no seu coração que Satanás quer fazer morada, que ele quer assentar-se, abominando a parte santa de Deus. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer tirar o seu culto racional. O sacrifício diário dito aqui é o seu culto racional. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o sacrifício diário? Vamos ler então. Vamos procurar aqui mais alguns versículos que falam sobre isso. 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. São desses sacrifícios que Deus se agrada. É esse sacrifício. Quando Daniel estava orando, ele estava orando no sacrifício da tarde. Ele estava fazendo a parte espiritual do sacrifício. É a mesma parte de intercessão que era feita no templo. Ele entendeu isso. A conotação, a interpretação deve ser espiritual. Nós não precisamos mais imolar o cordeirinho. Jesus já morreu, mas a gente precisa chegar até Ele. A gente precisa chegar até Deus orando em nome de Jesus. E devemos ter o nosso corpo como templo do Espírito Santo, como templo de Deus, para Ele fazer morada em nós, para Ele fazer habitação em nós. Esse é o templo que Satanás quer profanar. Esse é o templo. É o seu corpo, é a sua vida. Ele quer interromper o seu culto racional. E é isso que a Bíblia está dizendo. Hebreus 13, 15 e 16 diz assim: portanto oferecemos por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Se nós formos ver em outra versão, uma outra versão, diz um pouquinho diferente, na verdade é uma interpretação um pouco melhor. Vamos ler então o mesmo Hebreus 13, 15 e 16. Diz assim, ó: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Satanás, ele quer se assentar na sua vida, ele quer se assentar no seu culto, ele quer interromper a sua adoração. E o que está em jogo não é o que você está aguardando, o que você está esperando. Talvez sim, possa vir um decreto dominical, nada impede de que isso aconteça. Agora, o que está em jogo é a adoração. É a adoração. Porque o iníquo, ele quer se assentar em tudo o que se chama Deus, em tudo o que é de Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Vamos comprovar, tem um versículo que fala sobre isso. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ver o que Paulo fala sobre a volta de Cristo. Será que ele toca nesse assunto? Será que ele entendeu o que Jesus falou? Vamos ver então. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui não vos demovais de mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, porque se concedesse de nós, suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, a iniquidade vai ser revelada. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, interprete como você quiser. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, peraí, será que Satanás quer subir no céu e assentar no santuário de Deus? É isso que está querendo dizer esse verso? Não. Ele quer assentar dentro do seu culto, ele quer entrar dentro da sua casa, ele quer impedir a sua adoração de qualquer forma. De qualquer forma, talvez tocando no seu ponto fraco, talvez impedindo você de estudar a Bíblia. É isso que ele quer fazer. E é isso que a gente tem que estar preparado para que não aconteça. Não deixe ninguém interromper o seu culto racional. Porque é esse culto racional, é esse sacrifício diário de louvor que Deus espera da gente. É esse sacrifício que Deus espera da gente. Então nós vamos abrir agora em Daniel 12 e ver o que Deus fala sobre esse tempo do fim. Em Daniel 12, no versículo 1, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, nesse tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Naquele tempo. Esse tempo do fim já passou? Esse tempo de angústia? Já acabou? Então, por que Miguel não se levantou para defender o povo que foi oprimido naquela época? Esse tempo não aconteceu. A abominação desoladora não aconteceu ainda. Nós temos que ter isso em mente. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente brilharão. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Será que é a ciência que vai se multiplicar? Não, é o saber sobre essas profecias. É exatamente o saber sobre essas profecias. Vai se multiplicar. Você tem a oportunidade hoje de saber, estudando verdadeiramente. Não tenho nada contra a lição, não tenho nada contra você estudar livros dirigidos. Porém, não desvie o foco. O foco é estudar as profecias, porque senão Jesus vai vir e nós não vamos saber identificar. Você sabe identificar a volta de Jesus? E quanto tempo tem? Quando o iníquo for revelado, quando for imposta a abominação desoladora, quanto tempo nós temos? Será que Daniel fala sobre isso? Vamos dar sequência. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois,
um de um lado e outro de outro lado. Versículo 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Versículo 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Então, quanto tempo nós teremos? Quanto tempo que depois que for imposta a abominação desoladora nós teremos? Será que dá para ver aqui? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. 1.260 dias. 1.290 dias. Interprete como você quiser. Está falando dos mesmos tempos. 42 meses. Está falando do mesmo tempo. O mesmo tempo. Porém, versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo, versículo 11 é o versículo chave, é o versículo que Jesus identificou. É o versículo que você tem que identificar. Jesus disse para você ler e entender. Quem lê, entenda. Então leia e entenda. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e imposta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. E Jesus virá. E Jesus virá. E depois que passar essa grande tribulação, se você der sequência no livro de Mateus 24, você vai ver. Depois, é importante nós lermos, vamos abrir ali então, Mateus 24, vamos ver na sequência o que diz. Mateus 24, no versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Chave, texto-chave. Logo em seguida, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Poxa vida, eu sempre aprendi que isso daqui já aconteceu. Mas não. Se a tribulação daqueles dias ainda não aconteceu, isso daqui também ainda não aconteceu. Isso ainda também não aconteceu. Porque quando acontecer, eu sei que Jesus está às portas. Porque ao soar da última trombeta que isso vai acontecer. Ao soar da última trombeta que a lua não dará a sua claridade, o sol não dará a sua luz e as estrelas cairão do firmamento. E não se esqueça, Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai querer entrar na sua vida como se você fosse, como se ele fosse o próprio Deus. E muita gente vai ser enganado. A Bíblia diz, se possível, vai enganar até os eleitos. Esse é o anticristo. Esse é o que vai enganar. Esse é o que vai enganar. Será que nós temos outra referência? Porque Jesus falou uma coisa, Paulo falou uma coisa. Será que tem outro apóstolo ou outro profeta que fala sobre esse tema? Sim, nós temos em Apocalipse. Se nós abrirmos lá em Apocalipse 13, nós vamos ver o que está escrito ali. A besta que emerge do mar. Essa besta, ela já emergiu do mar? Ela está falando sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo abominável da desolação. Vamos ler o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. É um que está blasfemando, querendo se tornar como Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela?
Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância, com blasfêmia e autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. Quanto tempo dá 42 meses? 3 tempos e meio. 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ok? Então, nós temos que ligar. Nós temos que fazer o link. Temos que fazer o link entre um versículo e outro versículo, entre o que um está dizendo e o outro está dizendo. Nós temos que fazer esse link para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Porque nem tudo se cumpriu como você espera. Se a grande tribulação já acabou, Jesus tinha que ter voltado. Se acabou em 1844, Jesus teria que estar às portas. Ele teria que ter voltado ali. Não tem outra explicação. Então isso não aconteceu. Como nós vimos, o sacrifício que ele quer, o sacrifício contínuo, esse que vai ser interrompido, esse sacrifício é o seu culto racional. É o seu culto racional. Nós vamos entrar depois em detalhes e nós vamos analisar sobre as 2.300 tardes e manhãs, que quer dizer, significa sacrifícios. Porque isso ainda não ocorreu. É uma profecia menor que se encaixa perfeitamente nesses 3 anos e meio. Porque é exatamente quando a abominação desoladora vai ser instalada. Aonde? Nessa ala do templo, no lugar santo, que é na nossa vida, é ali que quer se instalar, interrompendo esse sacrifício. Isso também fala na profecia das 70 semanas. Nós vamos abranger esse tema. Não é hoje, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Não é a intenção que fique longo, a intenção é que você pense, que você medite e reflita, porque tem muita importância. Não é pouca. Influencia em salvação, sim, porque Jesus está às portas e nós devemos saber os acontecimentos. E ele deixou ali em Mateus 24 a dica: quem lê, entenda. Você tem que entender, você precisa entender. História, ninguém está negando que já aconteceu a história. A história está aí para ser contada, está nos livros. Porém, esse tempo determinado ainda não ocorreu. Preste bastante atenção, verifique que ainda tem outros textos, certo? Se você quiser, eu posso complementar com algum outro vídeo. Você pode me pedir inbox, pode me pedir aqui, pode deixar seu comentário. Tem mais gente falando sobre esse mesmo assunto, está se levantando um povo, sim, e examinando esses temas, e acho muito importante que você faça isso, porque você é o templo vivo de Deus, e Deus faz morada onde? É no seu coração, e Ele não quer que ninguém interrompa o seu culto racional. Culto racional é saber pensar e discernir as verdades bíblicas. Nada mais do que as verdades bíblicas. Tudo aquilo que venha contrariar a Bíblia, você deve desconsiderar. Em Gálatas 1:8 diz assim: ainda que vós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema, você desconsidere, porque não é de Cristo, não é divino, não é divino. Então preste bastante atenção. Se isso se enquadrar, se falar exatamente a mesma coisa que a Bíblia fala, perfeito, está correto. E não se vergonhe de ter buscado ou de buscar, não deixe de buscar informação. Mas compare, faça como os bereanos, compare para ver se está em conformidade com a Bíblia. Seja sincero com você mesmo. Peça a orientação do Espírito Santo, que Ele vai revelar. O Espírito Santo revela? Sim, Ele pode revelar para você, estudando. Por hoje eu gostaria de encerrar esse vídeo. Sei que talvez você esteja meio confuso, é muita coisa diferente do que você aprendeu, porém está escrito aqui, você pode buscar, continue buscando. Eu estou disponível para esclarecer alguma dúvida e estarei orando para que o Espírito Santo venha agir na sua vida, para que Deus venha agir na sua vida, para que você possa entender as verdades que aqui estão escritas. Logo estarei postando mais vídeos. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre essa abominação desoladora. Nós vamos falar sobre as 70 semanas. Você vai poder entender um pouco mais sobre as profecias de um jeito que você nunca viu. E isso é só uma base. Tem muita coisa diferente do que eu aprendi. Tem muita coisa diferente do que você aprendeu.
confie, ore, peça para Deus e verifique na Bíblia para ver se o que eu estou falando é verdade. Verifique na Bíblia. O que não tiver aqui, desconsidere. Porém, se tiver alguma dúvida, pode postar aqui no rodapé, a gente vai poder ajudar. Eu tenho outros amigos que falam sobre esse mesmo assunto. Posso passar a descrição do vídeo também para você poder estudar. Seja sincero, peça para Deus orientação divina para que você consiga discernir o certo e o errado e que Deus te acompanhe.